Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao último vídeo da nossa série de acompanhamento do Campeonato Mundial de Xadrez, edição número 2018. Meu nome é Renan e para mim, já gostaria de deixar registrado que foi um prazer imenso estar acompanhando com você, permitindo, lhe ajudando, contribuindo com o seu jogo. Eu espero que você tenha gostado. Vamos lá, hoje foi dia de desempates, tie breaks, depois de 12 jogos, 12 empates. E como está previsto no regulamento, se isso acontecesse, vai para o desempate nas partidas rápidas. E o que acontece? As partidas rápidas têm um controle de tempo de 25 minutos, mais 10 segundos de incremento desde o primeiro lance. Se no final dessas 4 partidas não existirem vencedores, se o placar ainda continuar empatado, de tal forma que acontecem partidas blitz, 5 pares de partidas blitz, e aí depois disso uma partida Armagedon, se ainda caso seja necessário. O que acontece? Não foi necessário, as partidas blitz, então nós tivemos campeão mundial já nas partidas rápidas. Nós vamos ver agora os melhores momentos, os principais momentos que de fato foram decisivos, tá? Não faz muito sentido para mim trazer toda a partida, porque ficaria um vídeo muito longo mesmo, e não é muito o objetivo da gente aqui. Então vamos lá. Olha só, nessa posição aqui, o Caruana na primeira partida teve as peças negras, certo? Então nessa primeira partida do Caruana já vai enfrentando um tantinho de dificuldades. A posição está bem equilibrada. Aqui o peão está sendo atacado por torre e bispo das brancas, porém defendido pelo cavalo e pelo bispo. O último lance foi cavalo D6 defendendo seu peão. Aqui as brancas seguiram com torre de CD1 atacando o cavalo, que tem que sair para alguma casa. Ele não tem forma satisfatória de defender esse cavalo aí, tá? Então vamos lá, o cavalo tem que sair para alguma casa. Qual casa você jogaria? O correto é jogar cavalo B7, tá? O cavalo, porém, o Caruana jogou ele em B5 e aí enfrentou problemas por causa disso. Mas veja, cavalo B7 é o lance mais correto. Por quê? Porque ele evita o lance cavalo C5 aqui nessa posição. O cavalo vai tendo controle da casa C5. E aí o jogo continuaria com torre D2 defendendo o peão, G6, rei F2 e o jogo assim vai. Porém, depois de cavalo B5, as brancas podem jogar cavalo C5, colocando pressão nesse cavalo que está cravado, ele não pode sair por causa da torre, que cairia lá em cima com um mate horrível. E além disso, o cavalo agora ataca esta torre aqui embaixo. A torre captura o peão, tudo isso muito bem planejado rapidamente pelo Carlsen, que parece que está se dando mal porque está ficando com 2 peões a menos. Porém, não se preocupe que os peões vão começar a ser recuperados. Primeiro, você não toma o cavalo, porque o cavalo está bem defendido, mas toma o bispo. Isso enfraquece a estrutura de peões das negras. Perceba que os peões das negras estão muito fracos. E aí, depois de bispo toma em C4, o primeiro peão vai começando a cair. O cara antes de jogar cavalo D4, contra-atacando aqui esse peão. Porém, isso praticamente entrega um peão de volta, Depois de bispo toma em cavalo, peão toma o bispo, e aí, antes de retomar esse peão daqui com a torre, por exemplo, intermediário, o bispo toma com cheque, depois de rei F8, só então torre toma o peão em D4, e aí agora, de 2 peões a menos, as brancas ficam com 2 peões a mais, e vão ficando sem muitos problemas, com esperança até de lutar por uma vitória. Depois de rei E7, atacando o bispo, as brancas preferiram trocar todas essas peças, indo para um final de torres com um peão a mais. Ao contrário dos outros finais de torre, que a gente viu que teve muitos empates de final de torre no Campeonato Mundial, esse daqui as brancas têm boas perspectivas de vitória. O ideal é trocar esse peão por um desses dois e tentar manter o outro sob controle, enquanto avança essa maioria de peões aqui contra os 2 das negras, tá? Essa maioria de peões aqui vai tentar fazer valer ela. Então vamos ver o que foi que o Magnus fez na busca pela vitória. Primeiro ele deu cheque com torre D1, o rei vem para casa E6, F4, fazendo uma linha aí de peões, não deixando que o rei ultrapasse. Temos C5, as negras vão tentar botar uma certa pressão com esse peão aqui, que tem um certo caminho livre para avançar. E aqui o Magnus decidiu seguir com torre D5, atacando o peão logo de cara. Bem, mais preciso aparentemente era a torre C1, atacando o peão de frente, vamos assim dizer. Depois de rei D6, uma manobra bem interessante, E5 cheque. Depois que rei D5, você dá o cheque, forçando que o rei vá para lá para o outro lado. E aí depois de rei E6, só então torre D6, o rei vai para lá do rei com rei F5, e a torre pode tomar o peão em A6,
ficando aí uma briga bem interessante, né, de peão A contra peão C. Muito provavelmente os dois peões vão ser trocados, tá? Depois, principalmente a torre se posicionando aqui em A2, a torre se posicionando aqui, e os peões vão ser trocados, e aí é bem tranquilo de fazer valer essa maioria de peões na ala do rei, né? 4 contra 2, totalmente vencedor. Tanto depois de torre D5, mas tudo bem, torre D5 aparentemente não é necessariamente tão ruim. Sigo torre C2, H4, C4, contudo depois de F5, a vantagem das brancas parece que se esvaindo, vai indo embora. Por quê? Não é muito interessante deixar esse peão de F tão longe, né? De repente esse peão G vai tendo certo controle sobre ele, vai ficando um pouco mais difícil de avançar. Então, vamos ver, seguir o rei F6, né? Agora praticamente os peões das brancas estão meio que parados, porque não adianta, não pode seguir E4, porque cai esse peão aqui e tudo fica sob controle. Então, seguir o torre C5, mantendo uma certa pressão no peão. As negras vêm com H5 para evitar um G4, por exemplo. Rei F1, torre C3, atacando alguns peões aí. Rei G2, defende o peão ali em G3. Torre toma em A3, torre toma peão em C4. E aqui que tá. Tudo bem, já era bem esperado. Essa troca poderia acontecer uma hora ou outra. Contudo, agora, as brancas vão tentar... Bom, a missão das brancas, vamos assim dizer, é tentar dominar este rapaz aqui, né? Que é o que dificulta a posição das brancas, porque os peões das brancas aqui na ala do rei estão sob controle, por enquanto, e esse peão aqui está passado, tem que estar aí para avançar. Então a posição vai ficando igualada depois de rei E5, seguiu torre C7. Esse lance é muito interessante por parte do Carlsen, né? É muito expressa a criatividade do Carlsen em finais de jogo, principalmente no final de torre como esse. Ele oferece os peõezinhos aí em troca de uma posição muito interessante. Para continuar empatado, vamos assim dizer, em linhas de empate, Caruana deveria seguir com torre A2 cheque, depois que o rei viesse para casa H3, só então tomar, e depois de torre toma em G7, jogar torre A1. Tem que ter muito cuidado agora, porque, por exemplo, rei aqui e torre aqui do nada pode significar um mate, então cuidado. Torre vem para casa C7, torre F1, atacando o peãozinho ali, torre C6, torre toma F5, torre toma aqui, e o jogo vai continuando com linhas de empate. É uma linha possível. Porém, aqui nessa posição, né, o Carlsen faz, vou jogar a minha torre aqui em C7, ameaçando aqui e tal, pode tomar em E4. E o Caruana, claro, tinha 1 minuto no relógio e tal, foi lá e tomou. Mal sabia que isso era uma armadilha. Depois de torre E7, as brancas tinham posição totalmente vencedora. O plano é entregar mais um peão, parece totalmente contra-intuitivo, né? Agora, momentaneamente 3 peões, tudo bem, um é recuperado, mas depois de, por exemplo, de rei F6, a ideia é jogar torre G5, e esse peão aqui também cai, né? E aí não tem outra, esses dois peões vão conseguir avançar aqui uma hora ou outra. As negras decidiram jogar A5, vão tentar colocar sua fé nesse peão e no avanço dele. Seguiu torre, toma o peão em H5, ia cair de todo jeito. Segue A4, torre A5, e aqui é tudo dominado para as brancas. Por quê? Porque esses dois peões vão começar a avançar. O rei tem refúgio aqui atrás desses dois peões. Tem que ter só cuidado com o quê? Com a torre que vai vir, por exemplo, a casa 1, para tentar avançar justamente esse peão negro de A4. Então tem que ter cuidado só de não ficar muito aqui na terceira, quarta fileira, por causa de, por exemplo, se o peão tiver aqui na casa 2 e a torre em A1, a torre pode sair com cheque, né? E ameaça sair com cheque e promover o peão, então tem que ter cuidado. Siga o torre A1, rei F3, A3, tem que ter muito cuidado, né? O Magnus decide dar um cheque, o rei vem para casa G7, rei G2, torre A2 cheque, rei H3, torre A1, H5, rei H7, G4, avançando os peões, rei G7, e aqui que tá, rei H4. O Carlsen faz, eu não vou ficar esperando o cara avançar o peão e eu ficar aqui embaixo impedindo que a torre dele, por exemplo, venha para cá ou para cá. Eu vou me comprometer, vou jogar rei H4, vou esconder meu rei aqui em G5, né? Depois de A2, por exemplo, rei G5. Agora eu não estou levando cheque em nenhum canto aqui e não tem perigo, esse peão aqui está dominado. Por quê? Porque minha torre está por trás dele. Então, para promover, por exemplo, a torre das negras teria que sair daqui. Quando ela sai, eu capturo o peão. Então está tudo dominado, né? Depois de rei F7, por exemplo, seguiu H6, torre B1, tem que entregar o peão uma hora ou outra, caso ele dá um cheque, depois que o rei vem para casa G8, torre toma o peão em A2, depois de torre B5 cheque, rei G6,
torre B6 cheque, muito interessante, né? Calcinha ainda ameaça um mate, então depois de torre B6 cheque, só então o rei vem para casa H5. Muito importante, né? Fazer esse intermediário, só depois de H5, então o Caruana abandonou. Por quê? Porque é muito tranquilo avançar esses dois peões agora. Se a torre dá mais um cheque, esse peão aqui avança, fica na frente, e depois é só fazer uma manobra com a torre de modo que ela venha parar aqui, por exemplo, e começar a avançar esses peões. Então, muito tranquilo. Aí, uma vitória na primeira partida do desempate do Campeonato Mundial. Deixa eu só atualizar aqui o nosso placar. Olha só, então vamos lá. No jogo número 2, então, do tie break, né, eu separei essa posição aqui. No jogo número 2, o Caruana veio de brancas, jogando E4. Carlsen saiu mais uma vez na siciliana, para a mesma variante Sveshnikov que a gente viu antes. E aí, do nada, aqui a gente chega nessa posição, tá? Alguns pares de peças já foram embora. E a gente chega nessa posição depois do lance número 20. Olha só, preste muita atenção. Aqui as brancas estão um pouquinho melhores. Por quê? Pelo fato desse cavalo aqui e do bispo estarem muito bem ativos, né, nesse caso. Enquanto que as peças menores das negras, por exemplo, bispo e cavalo, por exemplo, não se pode dizer o mesmo. O bispo está um pouco restrito pelos seus peões, pelas peças das brancas. O cavalo não tem muitos movimentos. Então é preciso... né? Só a dama das negras que está bem centralizada, né? Enquanto que a dama das brancas, por exemplo, não está muito bem ativa ainda. Mas as brancas têm uma boa posição. Aqui nessa posição, o Caruana decidiu jogar o lance C5 com a intenção de jogar C6 e criar um peão passado. Mas será que esse peão passado é realmente muito bom? O Carlsen deixa ele fazer isso, jogando roque. E aí seguiu C6, avançando seu peão, criando de fato o peão passado. E aí, o Carlsen aproveita a oportunidade e começa a pressionar esse peão, que tem que ser defendido para não ser perdido. Então o Caruana defendeu ele com dama C4. E o Carlsen joga um lance muito bom, bispo D8. Primeiro de tudo, visando, quem sabe, não deixando esse peão avançar muito logo, né? E além disso, com ideias de ativar de fato seu bispo, né? Até, quem sabe, aqui, ou deixar ele em C7, por exemplo. E além disso, trazer o cavalo para o jogo, né? Pressionar esse peão aqui, por exemplo, talvez com o lance cavalo E7, por exemplo, atacando o peão. Então, é preciso ter bastante atenção a essas coisas do tipo. Perceba como o Carlsen vai melhorando a posição das suas peças. Perceba como o lance C5, C6 não foi muito legal. Ok, depois de bispo D8 tivemos cavalo D5. E aqui que é um dos primeiros erros da partida, vamos assim dizer. O mais correto, de acordo com o Stockfish, é jogar bispo G5, entregando um peão. Depois de bispo toma em G5, peão toma em G5. Se a dama toma, por exemplo, cavalo vem para casa E4, ganhando um tempo em cima da dama, que tem que voltar para defender seu peão. E depois de torre D1, pressionando, dama 5, as negras conseguem forçar a troca de damas, e depois dama toma, torre toma. Temos algumas trocas, mas o jogo aparentemente vai ficando igual, né? E aí as brancas poderiam tentar lutar por um empate ou algo do tipo. Seria a posição menos pior, vamos assim dizer. Mas cavalo D5 abre possibilidades para as negras, como por exemplo a primeira com E4, abrindo essa casa para o cavalo, colocar pressão em cima dessa dama. Às vezes abre, por exemplo, também possibilidades de ataque aqui. Preste muita atenção. O Caruana decidiu jogar o lance C7. E esse lance é um erro, tá? Parece que esse peão não pode ser tomado, mas de fato ele pode, e foi. O Carlsen foi com tudo, tomou esse peão. E aí, depois de cavalo, toma o bispo em C7. Esse cavalo fica totalmente cravado. Tudo bem, não pode ser tomado agora, mas o Carlsen, no momento oportuno, vai conseguir fazer isso. Primeiro de tudo, ele joga cavalo E5, atacando a dama. A dama praticamente tem que ir para algum lugar, né? E o Caruana foi lá e fez: eu vou mover meu cavalo. Tá cravado, mas eu vou mover. Vou jogar cavalo D5. Isso foi o erro final da partida, vamos assim dizer. Eu sou logo claro, foi o erro final. O mais correto seria jogar o do tipo dama D5, aparentemente é o menos pior, né? Depois joga o tipo torre de B8, atacando o peão lá embaixo. Algo tipo roque, torre toma o cavalo em C7, e assim a partida vai continuando, por exemplo. Aqui, claro, não pode tomar aqui, por exemplo, né? Porque segue esse cavalo aqui, e aí você está ganhando a dama, né? Segue esse cavalo F3 cheque, está ganhando a dama lá embaixo. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas, tá? Siga o cavalo D5, abrindo aqui. A ideia é que, por exemplo,
o Caruana deve ter pensado, tá, se ele tomar, eu jogo aqui, né? Dou um ataque duplo, né, na dama e no rei das negras. Contudo, o Magnus não é obrigado a tomar a dama ainda. Ele simplesmente foi lá e jogou rei H7 e pronto, o Caruana abandonou a posição, abandonou a partida. Muito interessante essa posição final, né? Vamos ver, por exemplo, o porquê que o Caruana abandonou. Olha só, a dama está sendo atacada. Então vamos supor que o Caruana defende a dama com dama E2. Aqui, esse cavalo é muito forte em E5. Vamos supor cavalo D3. Preste muita atenção nessa variante. É cheque isso. E além disso, coloca mais um defensor. Essa torre vai cair. Então rei F1 saindo do cheque. Cavalo toma torre em C1. Certo? Aqui agora sai algo tipo cavalo E7. Vamos supor, ah não, as brancas estão recuperando material aqui. Será que estão mesmo? Olha só. Cavalo toma dama. Cavalo toma dama. Depois de algo do tipo torre C2, por exemplo, esse peão aqui não consegue ser salvo, né? Então, torre rei G2, por exemplo, torre toma em B2 e as negras vão ficando muito bem, né? Na verdade não tem como, mesmo que o bispo aqui, o cavalo tá de olho também nessa casa. Então torre toma e as negras ficam numa posição vencedora nesse caso, com a qualidade a mais, peões a mais, enfim, totalmente vencedor mesmo. Muito interessante, né? E aí, enfim, foi o fim de fato mais uma partida, né? E aí o Carlsen abriu 2 pontos de vantagem e o Caruana tinha difícil tarefa de tentar reverter isso, tentar vencer justamente. A gente tinha a obrigação de vencer as 2 outras partidas para tentar levar a partida para as partidas Blitz ainda. Então vamos ver o que foi que seguiu na partida número 3. Um empate nessa partida e o Carlsen era campeão. Olha só, aqui já no lance número 35, várias trocas de peça, a dama acabou de capturar um bispo ali em linha 8 e tal, ameaçando esse cavalo aqui, né, de ser capturado. Bem complicada a posição, bem complexa, mas vamos lá. Até agora, por enquanto, igualada, certo? Geralmente, como a gente mencionou até em outros vídeos, dama e cavalo geralmente se coordenam melhor do que dama e bispo. Mas vamos ver se de fato isso acontece nesse vídeo, nessa partida. Siga o dama D1 com cheque, o rei vem para casa H2, dama D6 dá outro cheque, rei vem para casa H1. Bem, aqui se ficar nesse cheque perpétuo, o Carlsen iria adorar, né? Porque aí um empate ele era campeão. Se o cavalo D4, o Caruana tinha que tentar arranjar outro método. Bem, dama E4, dá um cheque, F5, seguiu peão toma F5, peão toma em F5, atacando a dama que vem para casa E3, mantendo sempre um olho no cavalo. O cavalo vem para casa E6, temos B4, perceba que o Carlsen vai tentar avançar esses peões e tentar fazer valer a sua maioria, né? São 3 contra 1 naquela ala. E aqui o Caruana decidiu jogar o lance cavalo G5. Bem, aparentemente cavalo F4 mantinha um pouco mais de iniciativa, vamos assim dizer, mantinha ainda uma certa bravura, uma certa resistência. Depois de bispo F1, G5, C5, a dama podia vir para casa D1, cravando o bispo, que tinha que ser defendido. Depois já o tipo dama C2, atacando o peão, A3, rei G6, mantém a iniciativa sempre na rei E8, rei F6, mas as brancas começam a dar vários cheques e, enfim, aparentemente vai ficando igualado a posição. O empate não era não favorece o Caruana, então ele jogou o cavalo G5, tentando alguma coisa aí, mas permite C5, e aí depois que a dama, por exemplo, vem para casa F6, segue-se agora o lance C6. Esse peão simplesmente agora torna-se imparável, tá? O Caruana ainda tenta parar ele com o cavalo E6, mantendo o controle, não dessa casa, mas dessa casa aqui, mas não adianta. A4, e agora a ideia é justamente jogar aqui, trocar os peões e manter 2 peões conectados que vão avançar e não tem como parar. Siga o cavalo C7, tentando dar aquela bloqueada, né? Aquele velho bloqueio, mas dama F4, atacando o cavalo, não deixa ele seguir. A dama não pode, por exemplo, defender ele por aqui, algo desse tipo, né? Por causa de ataques aqui, né? E claro, você pode até tentar fazer isso, tentar, sei lá, dar um cheque, sair dando cheque, tentar ver algum tipo de captura espião, mas não adianta, você vai aos poucos com ideias de empate, né? Quanto mais peões você trocar, mais perto do empate vai ficar. Então não adiantava. O Caruana decidiu jogar cavalo E6, decidiu defender seu cavalo dessa forma. Dama D6, contudo, coloca uma cravada no cavalo e começa a ameaça do avanço do peão de novo. Então depois de dama a um cheque, rei H2, cavalo D4, mas
não adianta, né? C7 e o peão vai promover. Depois de dama C3, dama C5 e não adianta. Se você tomar aqui, simplesmente o peão toma e o peão promove no próximo lance, esse cavalo não pode fazer nada. Depois de dama E3, tentando, sei lá, ideias de descoberta e tal. C8 promovendo para dama, sem muita neura. F4, tem que ter um pouco de cuidado com algumas ideias aí, né, de cavalo toma, por exemplo, né, de cavalo descoberto, né, com o peão, por exemplo, aqui tendo o controle dessa casa. Mas o Carlsen, com muita calma, foi lá e jogou dama G4, e aí não adianta, né, defende tudo, controla mais uma vez essa casa aqui, não tem problema nenhum nesse caso. E aí com duas damas, óbvio que você é o campeão do mundo, é óbvio que você vence a partida. Então o Carlsen venceu as 3 partidas de desempate e entra para a história de xadrez, continua na história de xadrez como o campeão mundial de xadrez. E aí a gente encerra nossa transmissão dessa forma, né? Com 3 vitórias do Carlsen. Impressionante a estratégia dele, né? Que ele desenvolveu aí, levando para as rápidas. Quem sou eu para julgar? Acabou dando certo. E é isso aí. O Carlsen, né, é o campeão mundial de xadrez. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês ao longo dessa cobertura. Fico muito feliz mesmo de ter todos vocês aqui. Para mim, vocês são essenciais. Aprendo muito com vocês, aprendo muito lendo os comentários. Gosto muito, inclusive, de ler os comentários. Para mim é realmente fantástico, sensacional. Isso não tem preço, de verdade. Então, gente, muito obrigado. Gostaria de dizer que a gente vai continuar com os vídeos de xadrez aos poucos, né? Vamos estar sempre postando aí para vocês. Vamos continuar muito em breve. Vou tirar um descansinho aí alguns dias, porque a gente pegou pesado mesmo, né? Vídeo quase todos os dias. Mas muito em breve a gente está de volta. Me perdoem por qualquer coisa, me perdoem pelos salves não mandados, tá? De verdade, a correria é muito grande, meu Deus. Eu gravei esse vídeo umas 3 vezes mais cedo, mas eu percebi que estava dando erro, estava travando o programa. E aí eu tive que reiniciar o computador, fiquei estressado. Nossa, tá saindo um pouco tarde, mas enfim, vai dando certo no fim. E a gente vai mantendo o trabalho. Então, muito obrigado, gente, de verdade. Até a próxima. E bora pra action. Bons estudos e vamos lá. Até mais.